Opa! Marcelinho Ferraz chegando aqui para mais um podcast. A minha convidada hoje é uma pessoa muito especial, mas muito especial. É a minha irmã, a doutora Ivana Lúcia. Ela veio aqui, muito obrigado, muito obrigado. Ela que me socorre quando eu arrumo os meus probleminhas, né? Não tem como você ser empresário, você fazer as coisas, estar realizando, se movimentando, sem de vez em quando esbarrar em algumas coisas que precisa da justiça. Não é isso, doutora? Exatamente, é verdade. Então, vou apresentar a doutora aqui para vocês. Ivana Lúcia Ferraz Simões Ferreira, advogada, inscrita na OAB, sob o número 90391, tem 63 aninhos, é casada com Geraldinho, um cara maravilhoso, formado pela Faculdade de Direito de Franca, no estado de São Paulo, em 1986. 37 aninhos advogando. Atua na área civil, formada em História, licenciatura plena pela Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Ivana, muito obrigado por você estar aqui, nós vamos bater um papo legal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quem é a doutora Ivana e o que as pessoas pensam da doutora Ivana. Eu que agradeço o convite, cumprimento a todos. É difícil da gente falar da gente mesmo, né? Porque você tem uma impressão, né? E a impressão que eu tenho como advogada é que as pessoas para as quais eu trabalho me reconhecem, né? Reconhecem o meu trabalho e temos sempre um relacionamento muito bom. Inclusive, algumas acabam se tornando amigas, né? Então, isso é muito bom. E o que as pessoas pensam da senhora? Como é que você vê isso? Eu tenho a impressão de que as pessoas me veem como uma boa profissional, né? Que eu procuro atender, procuro compreender, às vezes, até o que está fora, né, do direito. Então, eu acredito que elas me veem como uma pessoa boa, vamos dizer assim. Eu, como irmão, digo que não é boa, não, é excelente. É a bondade dele. Nada, até me emociono bastante. A gente está junto aí há 61 anos, né? E a Ivana é uma pessoa muito especial. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, só vou acabar chorando aqui, que eu sou chorão mesmo. Você poderia esclarecer por que existem leis especiais para determinados grupos? Por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha e o Estatuto da Pessoa Idosa. É importante dizer que o Estatuto do Idoso, como era conhecido, ele teve uma substituição e ele passou a ser designado como Estatuto da Pessoa Idosa através da Lei 14.423 de 2022, para que fosse dado um sentido de humanização na palavra idosa. Então, nós estamos falando de pessoas idosas, estamos falando de ser humano, e também para designar independentemente o de gênero. Então, pessoa idosa pode ser um homem, pessoa idosa pode ser uma mulher. Então, essa designação altera de forma substancial a palavra, né? Porque era idoso, idosa, e passa a ser pessoa idosa. Com relação à sua pergunta, nós vivemos em sociedade. A sociedade ela tem normas e costumes que são sociais, eles independem de qualquer lei. Por exemplo, a fila. Não existe lei em lugar algum que diz que uma pessoa tem que pegar uma fila. Mas as pessoas, por costume, por uma questão até de manter a ordem, elas fazem a fila. Algumas outras questões, elas não são superadas pela sociedade. A sociedade, ela às vezes não respeita determinadas situações, determinados momentos, determinados fatos.
Então, quando a sociedade não consegue mais, através de uma norma social, resolver a questão, então passa-se a legislação. Então, vem a lei para regular essa situação que desarmoniza a sociedade. Nós temos o objetivo do direito é sempre trazer a paz social, para que as pessoas possam conviver com o máximo de harmonia. Nós temos uma questão que nem sempre fala assim, as leis especiais elas servem para colaborar com a minoria. Sim, é verdade, mas nem sempre é só a minoria. Às vezes, uma maioria também ela é discriminada, né? Então, nesse momento, é preciso que se façam leis que possam proteger os direitos dessas pessoas. A partir daí, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a Lei Maria da Penha, que você mencionou, e temos aí também o Estatuto da Pessoa Idosa, que hoje o nosso assunto vai ficar mais com relação aos direitos da pessoa idosa. Aí, o que acontece? As pessoas falam assim, mas por que é feita uma lei só para um grupo? Eu tenho uma frase aqui que eu trouxe do Rui Barbosa, que ele diz assim, a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. O que quer dizer isso? O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. Então, nós não precisaríamos de mais nenhuma outra norma para determinar os direitos das pessoas. Todos são iguais perante a lei. Mas, muitas vezes, como eu já disse antes, um grupo ele é discriminado. Então, quando esse grupo ele é discriminado, ele passa a ser desigual. Ele não tem o mesmo tratamento que a sociedade dá aos demais. Então, nesse momento, é que precisa tornar esse desigual igual, fazendo uma lei específica, uma lei mais dirigida àquele determinado grupo. Então, por isso é que nós temos as leis especiais. Muito bom. Doutor, todos os dias nós assistimos na televisão o problema do racismo, né? Então, fulano dançou com a dancinha do macaco e o outro falou tal. Eu gosto muito, muito, muito de ouvir falar que a pessoa foi punida por ela ter cometido esse ato. Como é que a senhora vê a lei que permite que os homossexuais se unam na forma do casamento? Como é que a senhora vê a lei que pune o racista? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, nós vamos voltar de novo na questão da Constituição Federal. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Não importa o sexo, não importa a religião, não importa o gênero, não importa nada. Ele é igual. Então, a partir desse princípio, nada que seja discriminatório pode ser tolerado. Então, não preciso nem dizer que eu sou totalmente favorável ao casamento, né, homossexual, eu sou favorável a que se puna exemplarmente o racismo, qualquer ato de racismo tem que ser rejeitado, as pessoas não devem se calar, elas devem reagir sempre, né, procurar um meio de se defender. Então, assim, não tem muito o que dizer. É isso que está acontecendo, é isso que a gente tem visto, cada vez mais as pessoas procurando seus direitos, e tem que ser assim. Eu, Marcelinho Ferraz, embaixador da marca Black Skull, também compartilho da opinião e do mesmo sentimento que a doutora está falando. Eu acho que se as pessoas se amam, independente do sexo, elas precisam ficar juntas e se valorizarem e serem felizes. Odeio quando falam mal ou citam qualquer coisa relacionada aos negros. Não gosto desse papo. Eu tenho amigo negro, eu tenho um amigo preto, negro, não importa. Há muito tempo, tenho amigos há mais de 45 anos que nós convivemos de uma forma bacana, gostosa, praticando esporte, fazendo coisas. Então, a lei é pouco,
quando ela pune esse tipo de pessoa, sabe, doutor? Eu acho que tem que ser mais forte ainda. Na verdade, o que eu vejo é assim, sempre se fala, e eu vou repetir, nós temos leis demais, nós temos muitas leis. O que nós precisamos é pôr em prática a lei. Existe lei praticamente para todos os tipos de crimes, porque são crimes. Todos esses tipos de discriminação é um crime, e tem lei para isso. E se ela fosse aplicada corretamente, adequadamente, nós conseguiríamos diminuir. Mas nessa questão, eu vou dizer que existe, antes da lei, existe uma coisa chamada conscientização e educação. Então, a pessoa precisa ser educada pela família, ela precisa ser educada pela escola. A educação informal é aquela que a gente recebe da família, né? E a formal é a da escola. E conscientização. As escolas precisam ter projetos nesse sentido, e a família precisa estimular o seu filho, a criança, a entender e a respeitar as diferenças. Não tem lei que possa superar isso aí. Se você tiver uma lei, mas as pessoas não tiverem conscientização, não vai acontecer, porque não dá para colocar um fiscal para cada um. Então, para poder você executar a lei 100%, você teria que ter um fiscal para cada pessoa, para que ela não cometa crime nenhum, para que ela não faça nada errado. E isso não é possível. Então, como é que nós chegamos lá? Com a conscientização, com a educação, né, nesse sentido, e aí as pessoas não vão cometer com tanta frequência esses crimes. Então é o seguinte, ó, você que está me assistindo aí, sabe que o meu projeto é esse aqui, ó. Marcelo Ferraz, 60 mais. Estou com 61 anos, eu e a doutora Ivana tivemos uma educação exemplar pela dona Flávia, o seu Djalma Julião Simões, pessoas que vieram a esse mundo para fazer diferenças, realmente criar filhos, filhos que gostam das pessoas, que respeitam as pessoas. Nunca tivemos envolvimento com crime, a família passa por esse mundo aqui até hoje com pequenos problemas de empresário, coisas que acontecem normalmente. Mas, no geral, ó, família nota 1 milhão. Doutora, eu vou fazer uma perguntinha aqui. Ó. Os direitos das pessoas idosas são respeitados? Existe mesmo uma eficiência da lei? Ou, como vocês dizem no mundo jurídico, existe efetividade da lei? A resposta é não. Né? Nós sabemos, isso é notório, né? Qualquer pessoa sabe que estamos toda hora aí no noticiário falando sobre essa questão da falta de respeito dos direitos das pessoas, não só as idosas, mas de todos os grupos, né? Ou sejam minorias ou maiorias, mas que são discriminados. Nós temos sempre que pensar que as pessoas não são todas iguais. Então, como você vai aplicar uma lei se a pessoa não foi educada? Vamos voltar à questão da educação. Se a pessoa não foi educada para respeitar o outro. Então, para a lei ter efetividade, é preciso, novamente, vamos repetir, conscientização e educação nesse sentido. Doutora Ivana, ao longo desses seus 37 aninhos, tem alguma história que você viu, algum caso, algum fato voltado para essa coisa de discriminação, assédio moral, alguma coisa nesse sentido? Eu tenho um caso, já uns anos atrás, era uma questão trabalhista. No caso aí foi questão de assédio moral, que o funcionário que não conseguia bater a meta era obrigado a dançar com uma banana na mão e imitando um macaco, né? Essa questão foi levada ao tribunal e houve uma reparação através de uma indenização por danos morais. É interessante, né? Imagina, você não bateu a meta na tua empresa, o chefinho lá vai mandar você dançar com uma banana na mão. É brincadeira, né?
É brincadeira. Não é admissível, Não né? é, É uma não, questão que não é admissível. brincadeira. Bom, vamos lá. As leis especiais acompanham as alterações e toda essa velocidade que nós estamos vivendo? Há sempre uma tentativa de acompanhar essas mudanças, mas a resposta é não, porque, primeiro, existem os interesses de grupos, né? Seja político, seja religioso. Então, algumas questões que deveriam ser debatidas e ser legisladas e serem legalizadas, elas não são uma efetividade uma rapidez na sua elaboração, porque esse tipo de grupo que eu disse aí, eles tentam impedir essa promulgação de leis ou alteração. Posso citar aí um exemplo que vem sendo debatido há muitos anos e nunca se chegou a lugar nenhum, que é a questão do aborto. Agora, alterar uma lei que já está aí para ela alcançar as mudanças sociais, ela também enfrenta esse problema às vezes, né? Mas a gente tem aí que acaba por alguma exigência maior da sociedade acontecendo. Mas a gente falar sobre essa questão da lei, acompanhar o tempo, é interessante observar que o Código Civil anterior ao atual, ele era de 1916. E ele foi sofrendo algumas alterações, mas ele só foi revogado em 2002 com o novo Código Civil. Ou seja, nós tivemos aí um código civil que rege as regras da vida social das pessoas, da parte civil, vigorando por 86 anos. E nós temos aí ainda em vigor parte do Código Comercial, que é um código de 1850. Ele ainda tem em vigor uma parte dele, que é a parte da lei marítima, as normas que regem as embarcações marítimas. E ela está em vigor há nada menos do que 156 anos. Foi uma lei do tempo do Império. Então, a gente vê que há uma dificuldade de se acompanhar, né? Só que vão tendo essas leis aí que eu citei, o Código Civil de 1916, o Código Comercial de 1850, eles sofreram várias alterações, tá? Então, é isso. Mas com relação ao Estatuto da Pessoa Idosa, nós temos aí algumas alterações que vão tentando acompanhar a sociedade, as mudanças sociais, como, por exemplo, a preferência especial para o maior de 80 anos, né? É a mudança da nomenclatura que eu já falei, de idoso para pessoa idosa, e a mudança do sinal de preferência da pessoa idosa, saiu aquela pessoinha com a bengalinha ali, idosinho, para 60 mais. Então, isso são alterações que vão ocorrendo em razão das exigências da sociedade. O meu foco principal, doutora Ivana, sempre foi a parte física, né? Por eu ter sido atleta, por ter sido bicampeão brasileiro de boxe, então eu venho nessa pegada de suplementação, né? De esforço físico, mas o que você poderia deixar de recado aqui para os nossos telespectadores 50 mais, falando de leis, falando de vida, por essa experiência que nós temos mais de 60, né? Mais de 60 a mais, o que você teria de acrescentar para essas pessoas? Bom, o que eu tenho a acrescentar a essas pessoas é o seguinte: você passou, você é uma pessoa vitoriosa porque você conseguiu vencer o tempo, né? Então, você chegou lá, né? Nos 60 a mais, ou 50 a mais, não importa. O que você precisa? Você precisa exigir o respeito das pessoas, em primeiro lugar. Você tem que ser respeitado, né? Como uma pessoa, um ser social, uma pessoa humana, né? É uma redundância falar pessoa humana, mas como um ser humano, né? E ter uma possibilidade de cuidar-se,
né? Não só da saúde, não só através dos exercícios físicos, não só através, né, de um bom acompanhamento médico, mas também o lado psíquico, né, o lado psicológico. A pessoa precisa ter essa possibilidade de ter uma vida muito mais saudável, né? É isso aí, ó. Marcelinho Ferraz, diretamente aqui dos nossos estúdios. Os meus agradecimentos à Fernanda, ao Filipinho, ao Paulinho de Tarso, a Glorinha, que me ajudou a fazer tudo isso aqui. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Falta alguma coisa que você gostaria de falar para os nossos telespectadores? Eu que agradeço, né, o convite, e eu gostaria de falar assim. Eu gostaria de falar novamente, despedindo aqui, eu fiz aqui um roteirozinho também, que eu vou dizer o seguinte: tem uma lenda do elefante que dizem que quando o elefante fica velho, ele se afasta da manada e vai morrer sozinho. É uma lenda, porque o elefante, os elefantes são nômades, eles precisam caminhar para buscar alimentos, e quando o elefante fica velho, ele não consegue acompanhar essa manada, é por isso que ele fica para trás e é por isso que ele morre. Então, nós não podemos pensar dessa forma porque nós somos racionais. Então, nós precisamos e devemos nos esforçar para respeitar os direitos da pessoa idosa. Não veja a pessoa idosa como um problema. Problema todos nós temos, e nós não somos um problema, nós temos problemas. Então, a pessoa idosa ela deve ser vista como uma pessoa que tem, às vezes, problemas. Então, nesse sentido, eu acho que seria muito importante a gente parar para refletir, né? E eu, como pessoa idosa, digo que, ainda que a gente não tenha uma memória muito jovem, nós continuamos sabendo o que é respeito e amor. É isso aí, ó. Marcelinho Ferraz, as duas palavras que eu mais gosto é respeito e atitude. Vamos procurar respeitar mais. Respeitar, se a pessoa quer, ou ela gosta, ou ela precisa, respeita a opinião dela. Não fica batendo de frente. E tem atitude. Atitude para sair de casa, para procurar uma academia, atitude para procurar um médico para falar, ó, você precisa se suplementar. Pega uma marca boa, como a Black School, para você poder se suplementar. Procure entender mais o seu semelhante, tá bom? É isso que eu tenho para dizer também. Respeito e atitude. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo podcast. E mais uma vez, meu agradecimento à marca Black School. No fear, just your results. E o mundo é nosso.